Olá, meus amores, olha a Tia Gé aqui para mais um vídeo aula, tá certo? Hoje, dia 6, a nossa disciplina de hoje é Matemática e Geografia. Nossa primeira aulinha vai ser Matemática, portanto, pegue o material aí de Matemática e de Geografia, junto com a agenda, tá certo? E vamos assistir às nossas aulas. Prestem bastante atenção que Tia Gé está explicando. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisarem, vocês entrem em contato com Tia Baby, tá certo? Porque Tia Gé está sem celular, mas o que vocês precisarem, converse com ela que Tia Gé lhe atende, tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje. A página é página 10 e página 11. Tia Gé vai fazer uma aula bem assim, devagar, para que vocês entendam, certo? Porque é necessário que vocês prestem atenção na aulinha de hoje, porque vai falar sobre o sistema, olha o tema aí, ó, sistema de numeração decimal. E vamos estudar sobre alguns temas hoje, tá certo? Que a gente vai mostrar aqui no quadro, tá bom? Olha, aqui tá falando da nossa aula, a data, tudo direitinho, coloquem aí na agenda de vocês, tá? E hoje nós vamos aprender, tá? Fazer uma revisão e aprender, porque é continuidade, não é? Das outras séries que vocês veem, sobre ordens, sobre classes e sobre o valor dos algarismos em que se apresentam. Tia Gé vai explicar por etapa, tá certo? Vamos logo para as ordens, tá? As ordens, ela apresenta um quadro, valor de lugar. Por que valor de lugar? Porque é a ordem em que o número se encontra. Tia Gé trouxe um exemplo aqui para mostrar a você sobre esta ordem, tá certo? Primeiro nós vamos preencher este quadrinho para que vocês entendam. Tia Gé colocou aqui o número 1248. Vamos colocar eles em ordens no quadro valor de lugar, tá? Vamos lá. 8 é unidade, ok? Já está sendo explicado aí, presta atenção. 4 é dezenas. O número 2 já é a centena. E o número 1 já é um milhar. Então aqui ficou 1248 em suas ordens. O que é que Tia Gé colocou aqui? O que é ordem, Tia Gé? É cada uma das casas do quadro valor de lugar. Como assim? A ordem da unidade, temos a ordem da dezena, temos a ordem da centena e temos a ordem do milhar. Tá certo? Aqui são as ordens. Vocês já estudaram isso na terceira série, no terceiro ano, no segundo ano. E aí foi acrescentando, né? Não parou por aí, porque os números, eles são infinitos, tá certo? Depois que Tia Gé falou das ordens, do quadro valor de lugar, tá? Nós vamos agora prestar atenção sobre classes. O que é classes, Tia Gé? É o algarismo, aliás, é o agrupamento em ordens. É este agrupamento aqui que Tia Gé vai explicar a vocês agora com este número, tá certo? Um exemplo. Eu tenho aqui 234.568. Aqui está mostrando um exemplo para vocês. Classes das unidades simples. Que unidades simples são essas? É a primeira classe da unidade, dezenas e centenas, tá certo? Segunda classe dos milhares, 2.324, 234 mil. Então aqui são as classes dos milhares, entenderam? Aqui, olha, tá na unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Os números terminam aí, Tia, só essas duas classes? Não, presta atenção que Tia Gé vai explicar. Existem vários tipos de classes. Presta atenção que Tia Gé está dizendo e depois leiam aí no livro.
Existem vários tipos de classes, pois os números são infinitos. Vocês sempre aprenderam que os números são infinitos, não tem fim. Por não ter fim, a gente estuda várias classes aí. Porém, os mais usados são 4 classes. São 4 classes que nós utilizamos mais. Existem outros, Tia Gé? Existe assim, olha. Mas a gente vai trabalhar com os que são mais utilizados. Quando vocês forem acrescentando esse ano que vocês estão, vocês a cada ano vão aprendendo, tá certo? Agora, depois dessas 4 classes, Tia Gé vai mostrar quais são essas classes e como ela é chamada, tá certo? Vamos lá para a nossa aula. Como Tia Gé explicou, não é? Sobre as classes, não é verdade, gente? Que Tia Gé falou ali sobre as classes, que eu digo que os números eram infinitos e que eu ia explicar melhor como são essas classes, como elas são divididas. A primeira classe, ela é dividida, certo? Em classe das unidades simples, que é aquele unidade, dezenas e centenas. Já a segunda parte, que é a segunda classe, são dos milhares, que é quando o número ele vem de 1000, 2000, 3000, 4000 até os 9000, tá certo? É a parte dos milhares, tá bom, gente? Estão entendendo até aí? Tá, vem 10.000 assim, né? Já a terceira classe são dos milhões. Quando estuda os milhões, já passou. Vocês veem aí sobre o reality show, né? Vai ganhar 1 milhão. Quando vai chegando nesse 1 milhão, já passou de todas essas fases. Da primeira, da segunda e vem a terceira classe, que são os milhões. 1,5 milhão, 1 milhão, 500, essas coisas assim. Já a quarta classe, já é a classe dos bilhões. Quando se chama bilionário, né? Então, os milionários e temos os bilionários. Então, os números são mais ou menos isso que Tia Gé está explicando aqui. O livro também, na página 10, está mostrando sobre isso e está falando melhor, tá bom? Então, para entender melhor, nós separamos os numerais de 3 em 3 e formamos essas classes. É neste exemplo aqui, para que vocês entendam melhor, tá certo? Por exemplo, Tia Gé colocou aqui. Vamos fazer essa leitura conforme Tia Gé explicou, tá? Aqui, olha. 1 bilhão, 486 milhões, 234 mil e 565. Pode ser os reais, os dinheiros. Tá vendo que os números são infinitos? Muito dinheiro, muitos valores. Por isso que vocês estudam na matemática e ela se torna importante quando chega nessa fase aqui, tá certo? Então aqui Tia Gé contou, olha, de 3 em 3 algarismos. 1, 2, 3. Vem a unidade simples. Depois, 1, 2, 3, vem a segunda classe, que é a dos milhares. 1, 2, 3, vem a classe dos milhões. E este daqui, se tivesse 1, 2, 3, seria bilhões e entre outros, conforme Tia Gé disse. Porém, Tia Gé só parou em 1 bilhão, tá certo? Assim, nessa explicação está dizendo, sempre damos um pequeno espaço para entender melhor a leitura. É naquele caso que pode ser com ponto, ou a gente dá um pequeno espaço para entender e estudar esses numerais, para poder falar direitinho sobre eles. Porque vocês podem dizer, Tia Gé, é muito complicado, dá um espaço e começa a estudar sobre esses números, tá certo? Aí você vai conseguir falar melhor. Então aí nós estudamos, tá certo? Sobre essas ordens, sobre essas classes, sobre o espaço que tem nesse quadradinho, valor de lugar. Tudo isso vocês vão precisar muito. Tia Gé vai fazer várias atividades para melhor você compreender. Tia Gé colocou essa página, na verdade, só essas duas, para vocês somente estudarem, tá certo? E aprenderem quanto a essa parte de sistemas de números decimais.
Na página 11, vem o valor absoluto e o valor relativo desses números. Tia Gé, como é? Como lá está explicando melhor, Tia Gé só vai mostrar aqui alguns exemplos, tá? Eu vou simplesmente apagar, como você já tem aí gravado esse assunto. Tia Gé vai apagar essa parte para explicar melhor sobre o valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto, ele é representado também por duas letras. VA, que é chamado valor absoluto. Que valor absoluto é esse? Que a gente vai explicar logo ele para vocês entenderem. O valor absoluto, vou dar um exemplo do número 1234. Eu quero o valor absoluto de 4. Ele aqui, ele vai valer 4. O valor absoluto de 3, ele vai valer 3. O valor absoluto de 2 vai valer 2. E o valor absoluto de 1000, ele vai valer 1. Viram alguma coisa diferente aí? Sabe o que é que isso quer dizer? O valor absoluto é o valor em que o algarismo se encontra. É como eu estou falando o número deles. 4, 3, 2 e 1. Ele está nas classes dos valores, primeira classe, certo? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aqui é a ordem, né? Quando nós vamos para o valor R, que se chama valor relativo. E agora, tia Gê? O valor relativo é o quê? Aí agora sim, é para você prestar atenção. O valor relativo é a quantidade do valor de cada ordem que aparece. Que ordem? Aquela ordem dos valores que tia Gé deu. Unidade, dezenas, centenas, milhares, milhões e bilhões. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vou usar esse mesmo número, tá certo? 1234. Nós vamos estudar agora o relativo de 4. Por que ele vai ser 4? Porque ele é unidade. Então, 4, 9, 3 é unidade. Já aqui, ele está sendo representado pela dezena. A dezena, 3 dezenas vale quanto? Se eu estou aqui no lugar relativo, que é a dezena, ele vai valer 30. Ok? Já o 2 aqui, ele está representando a centena. Unidade, a dezena e a centena. Então, ele aqui, o valor relativo dele é 200. Entenderam? E aqui está representando que é os milhares. Que no caso aqui, ele está sendo representado pelo valor de milhar, né? Então, 1000 dos milhares. Então, e como é que fica esse número que é 1234? Aqui, o valor absoluto é o valor que a gente representa o número. Como a gente escreve o número de acordo com o valor absoluto. Valor relativo de acordo com a classe valores de lugar. Entenderam? Então, para que vocês entendam mais, aula de matemática hoje, página 10 e página 11, e você vai fazer só a atividade da página 11. Vou deixar vocês aí estudando, escuta a explicação de tia Gé, leia o livro, faça essa página 11 somente, e na próxima aula, tia Gé vai fazer umas atividades de fixação, para que vocês aprendam melhor. E vamos daqui a pouco para a nossa aula de geografia.